Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, engrandecido seja o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos passando por tempos difíceis, mas nós temos que aprender com a Bíblia a manusear com sabedoria o que Deus tem colocado em nossas mãos. Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Qual é o teu dom? O que Deus usa você para abençoar o próximo? Qual o seu talento, né? Qual o seu talento? Amém? Muitos procuram talentos de todas as formas, mas os talentos que Deus nos dá são os mais importantes. E nós queremos nessa noite aperfeiçoar esses talentos com um único propósito: cuidar de vidas. Amém? A gente sabe que o ministério de Cristo na face da terra teve um único propósito: levar a salvação e ao mesmo tempo discipular homens para que eles aprendessem, entendessem e levassem o reino dos céus quando Cristo voltasse para o céu. Amém? Quando Jesus ele se fez carne, ele apropriou-se dos nossos pecados, ele apropriou-se das nossas enfermidades, ele apropriou-se de todas as maldições, ele veio para quebrar o jugo satânico sobre a face da terra e veio para nos dar vida. Mas tudo isso, houve um envolvimento com os discípulos para que ele ensinasse e esse reinado prosseguisse. Amém? Porque ele morreu, a Bíblia nos ensina que foi morte de cruz por nossos pecados e nossas falhas, mas a Bíblia ao mesmo tempo nos ensina também que ele ressuscitou, não está morto, ele vive. E porque ele vive, ele mostrou esperança. E nós temos que ensinar o que representa a morte de Cristo, nós temos que ensinar o que representa a ressurreição de Cristo. Muitas vezes o crente, ele olha muito para si, mas nós cremos que nós estamos numa eterna escola. Amém? Enquanto estamos vivos, estamos aprendendo. E hoje eu quero que os irmãos entendam um pouquinho o que é cuidar de seres humanos. Porque o propósito nós estamos aqui falando, anunciando, declarando. Eu costumo dizer que todo conhecimento traz revestimento de poder. Conhecimento é poder. Mas o que vale tanto esse conhecimento, tanto esse revestimento, tanto esse poder, se ninguém está praticando? E a prática é lá fora, é o ato de cuidar de pessoas. É o ato de olhar no olho de pessoas e saber o que está acontecendo, qual é o carinho, qual é a ajuda, qual é o auxílio, qual é a palavra, qual é o abraço. Às vezes precisamos enfrentar. Amém? Nós estávamos aqui no culto hoje e ali as pessoas sentadas ali do lado de fora, ali ouvindo. Eu não resisti, fui lá levar um folheto e falei: não quer participar com a gente? Leia com atenção, Cristo vai falar com vocês, seja a nossa convidada. A gente tem que tomar ações de vez em quando. Amém? Como era só mulheres, eu esperei a missionária desocupar, que ela estava cantando de louvor, eu fui com ela. Então, mas em si a gente tem que tomar atitudes. Mas como a gente toma atitudes, pastor? Porque eu só sei vir aqui, eu ouço o hino das harpas, eu canto, eu louvo com as irmãs, eu ouço a palavra e saio, mas eu não consigo ter esse entendimento. Vamos tentar focar um pouquinho nesse entendimento, amém? Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, versículo 1, diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, e de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Versículo 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outros a 60 e outro a 30. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos prosseguir lá no versículo 18. Versículo 18 continua Cristo nos dando a entender da explicação dessa parábola. Amém? Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais
é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Reparemos aqui que Cristo, ele estava numa situação de ensinamento, e o ensinamento dele era focado para todos. Mas ele tinha que passar uma herança, porque ele sabia que quando ele ressuscitasse, ele ficaria pouco tempo. E ele tinha que mostrar o que era o Evangelho, mas de uma forma que compreendessem. Porque é fácil para quem entende, quem tem entendimento, tem visão, tem compreensão, senta, ouve, é fácil. Mas a gente vê aqui que existem 4 tipos de terras. A gente sabe que a semente é a palavra, a gente sabe que o semeador somos nós que falamos da palavra, amém? E a gente sabe que a terra é o coração do homem. Então nós temos 4 tipos de terra, 4 tipos de exemplos, 4 tipos de parábolas que Cristo nos ensinou. Só que desses 4 tipos, 3 eram ruins. Só um era bom. Amém? E se a gente colocar em porcentagem, 100%, 25% é bom. 75% não ajuda muito. 75% das pessoas que convivem com a gente não compreende, não tem entendimento, não tem raiz, não tem conhecimento. Ou se envolvem com as coisas que não querem dar valor. Reparou para pensar que lidar com o ser humano é difícil? Às vezes as pessoas olham para você e pensam que é muito simples você estar ali anunciando o Evangelho, mas não é. E Cristo quis mostrar isso bem claro aos discípulos. Cristo quis mostrar isso bem claro a todos que estavam ali, em pé, na beira da praia. A Bíblia fala que Cristo saiu de casa naquela manhã. Ele morava em Cafarnaum, na beira, numa cidade litorânea, na beira do mar. E ele saiu e logo uma multidão o rodeou. Gostoso, né? Você saber que quando o homem é de Deus, a mulher é de Deus, pessoas vêm até você para ouvir a palavra. Não perca a oportunidade em nome de Jesus, irmão. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu anuncio o Evangelho, todas as vezes que eu aconselho, todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu prego a palavra para alguém, eu me fortifico. E eu preciso dessa fortificação todos os dias. Porque tem hora que você olha sorriso no rosto, né? Mas por dentro o coração está entristecido. Tem hora que você quer se mostrar forte para todos, mas por dentro você está dilacerado. E Deus conhece o nosso interior. Mas a Bíblia nos ensina que na nossa fraqueza é quando Ele opera. Porque Ele não depende de nós para nada. O poder do Evangelho é o único vindo dos céus. Não depende de você, não depende da tua capacidade, da tua eloquência, da tua inteligência, da tua cultura, não depende. Ele só depende da tua disposição. Jesus, eu quero fazer a tua obra. Jesus, eu amo essa palavra. Jesus, eu quero dar aos outros o que eu recebi do Senhor. Jesus, eu não consigo compreender quanta dor e eu calá-lo, sabendo que eu tenho remédio. Então, Cristo quer mostrar para os discípulos e para todos que estavam na praia que existe uma solução. Mas eles tinham que entender essa solução. Que lidar com os seres humanos é difícil. Amém? Se a gente parar para pensar nessas parábolas, começou com uma parábola complicada. A semente caía à beira do caminho. Se a gente olhar o versículo 19 em diante, explica como. Mas é uma coisa fácil de se entender. E ao mesmo tempo não é fácil de se entender. Você reparou que todas as parábolas que Cristo ensina, ele só ensina uma parábola. Essa é uma coisa rara que aconteceu na Bíblia, dele explicar a parábola. Porque geralmente ele deixa eu entender. Só que ele mostrou aqui, quem tem ouvidos, ouça. E ele viu que muitos não entenderam. E aí entrou a profecia de Isaías, que falava, olha, muitos têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não enxergam. Ele quis mostrar que por mais que ele explicou, e para ele foi tão simples, muitos não entenderam. Só 25% entendeu. A terra boa é difícil porque ela se torna escassa. De cada 4 pessoas você vai escolher uma. Imagina se tudo na sua vida fosse difícil assim. É difícil, mas é prazeroso. É difícil, mas tem recompensa.
é difícil, mas Deus te honra. E Cristo quis mostrar isso. A primeira semente era que caiu em terra, na beira do caminho. Aí fala, mas Senhor, o que representa? Representa que muitas das vezes as pessoas não entendem. Vamos pôr assim? As pessoas não entendem. Ela caiu, se você observar o versículo 19, diz assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. O resultado está aí, não entender. Mas como não entende? Eu quero ser claro, na maioria das minhas pregações eu pergunto, vocês estão entendendo? Termino o culto, compreenderam a mensagem? Eu tento mostrar o que vocês saiam daqui entendendo, porque o conhecimento muda a tua história. Mas tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que não entendem. E não entendem não é porque não tem compromisso, não é porque não querem fazer parte, não é porque para eles às vezes é difícil. A intelectualidade que tem o evangelista Kleber não tem o pastor Pedro. O conhecimento que tem a Eliana não tem a minha esposa. Cada um tem um parecer diferenciado, a inteligência é diferente, a compreensão é diferente. Eu na escola, eu era fantástico em muitas coisas, mas química, física e inglês, misericórdia, não entrava na minha cabeça. Então às vezes o evangelho para alguns pode ser química, física ou inglês, não entra na cabeça, entendeu? Aí você fala, mas pastor, isso tem exemplo bíblico? Tem. Tem exemplo bíblico. Lembra Jesus encontrando com a mulher samaritana na beira do poço? Aquela mulher entendeu o que Jesus falava? Não. Não entendeu. Se você lembrar do contexto, você vai entender que aquela mulher flutuou quando eles começaram a bater papo. Jesus sentou na beira do poço e os discípulos foram à cidade comprar o que comer. E de repente vem aquela mulher esperando para pegar água sozinha. Porque aquela mulher já era uma mulher de má fama. E Cristo sabia quem era aquela mulher. Mas Cristo queria que ela soubesse quem ele era. Então, às vezes, você convive com outras pessoas que dizem que conhecem, mas não conhecem. Dizem que entendem, mas não entendem. E nós temos que ter esse tipo de discernimento para saber quem entende e quem não entende. Para mostrarmos o poder desse evangelho. Porque o evangelho, ele é capaz de inundar a mente do homem e transformar. O poder do evangelho é realmente arrebatador. Ele arranca você dessa situação que você vive. O arrebatamento é o ato de você ser arrancado abruptamente do lugar. Imagina você num caminho e arrebatou-se pelo evangelho. Deus arrancou daquele caminho e colocou no caminho da salvação. Então, são umas coisas difíceis de falar, porque são poucas pessoas que vão entender. Jesus começou a conversar com aquela mulher. Ô mulher, dá-me um copo d'água, estou com sede. Agora, mas quem é você? Quem és tu, sendo judeu e eu samaritana? Ela já não entendeu. Eu falei assim, olha, mas se você soubesse quem que te pede água. Ele quis mostrar algo diferente. Ele quis se anunciar para ela. E ela não entendeu. Ele falou assim, olha, se tu soubesse, quem bebe dessa água vai voltar a ter sede. Mas se beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Aquela mulher entendeu? Também não entendeu. Porque quem bebe dessa água vai voltar a ter sede. O H2O do poço lá vai voltar a ter sede. Mas a água que Cristo queria oferecer para ela não tinha capacidade de compreender. Era difícil para ela entender. E se ela não entendesse, quem arrebataria a palavra? O maligno. O diabo. Mas Cristo insistiu. Nicodemos também. Não entendi. Olha aí, ó. Tem vários exemplos bíblicos. Mas Cristo insistiu. Ela não entendeu. Se ela não entendeu, eu não vou dispensar ela. Sabe por quê? Ela é preciosa. Você é precioso. O seu vizinho é precioso. A sua vizinha é precioso. O do serviço é precioso. Mas pastor, eu vou falar do evangelho, tira um sarro de mim, não tem problema. Insista. É só porque ele não entendeu. Quando o homem e a mulher entendem o que representa o evangelho, entende o poder do Espírito Santo, entende o buraco que está e a salvação que está chegando para ele, ele vai dar ouvidos. Amém. Aí aquela mulher, você, mas que água que o senhor tem aí que nunca mais vou tirar sede, nunca mais vou ter sede? Olha, a água que eu tenho vai te jorra para a vida eterna. A mulher continua não entendendo, mas tu é maior do que o pai Abraão, que cavou esse poço, ele bebeu, os filhos bebeu, o gado bebeu. O que ela estava pensando? Só no que era material. Reparou que às vezes você quer auxiliar alguém e para você é tão claro, mas para as pessoas é tão difícil, né? Como a dirigir, não é assim? Como dirigir.
Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa. A minha nora, por exemplo, tem habilitação, mas ela não, de carro, de moto, mas ela não anda de moto. Tem medo. Tradução, tem dificuldades, compreende, mas no fundo ela não entende. Ela compreende você falando. Mas tem pessoas que não entendendo saem infrutíferas. Porque o diabo ele tem essa opção de roubar, de levar a mensagem, o conteúdo, o poder da palavra. Geralmente, as pessoas que não entendem, elas se distraem com facilidade. Já reparou? Se um culto estiver cheio, pregador eloquente, mostrando poder, e muitas pessoas glorificando, e aquela manifestação, os céus abertos, as pessoas que não entendem estão olhando para o lado. Eita, olha só, o poder está falando língua estranha, olha ali, ó. Porque não está entendendo nada. É assim ou não é? Ela acaba se tornando vítima. E é isso que nós temos que entender. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque eu sou essa vítima? Não, porque eu quero que você insista com as pessoas que convivem com você, mesmo sem entender. Leve o poder do Evangelho. Quando aquela mulher entendeu o poder do Evangelho, entendeu quem era, ela falou assim, ó, vejo que tu és um profeta. O que ela fez? Ela abriu os olhos espirituais. Ela virou uma missionária. Ela fez o que 12 homens na cidade não fez. Ela entrou na cidade evangelizando todo mundo. Olha o poder que tem o Evangelho. Muda a história. É só o ato de entender. Pastor, mas por que você está falando isso? Fizemos um culto ao ar livre com muita dificuldade. O equipamento, como sempre, foi a única influência que o maligno encontrou. Deu problema, os louvores foi uma dificuldade. Mas para a glória de Deus, eu já tinha perdido a fé. Desliga tudo isso daí, vamos lá, só a caixinha. Glória a Deus que o obreiro aí, o Odair, o diácono, não, pastor, vai, toca o pau aí que eu vou ajeitar aqui. Fez, na hora da palavra o equipamento ficou bom. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi tão importante, olha como vale a pena a insistência. Ele insistiu. Foi tão importante que, para quem não participou, só para vocês entenderem, dessa esquininha aqui para lá, a rua estava fechada de gente. Foi o dia do futebol, foi o dia do aniversário, foi o dia do samba na rua. Fecharam a rua. Não tinha dia melhor. Por que Deus colocou no meu coração o dia 12? Porque Ele saberia que muitas pessoas ouviriam. Muitos entenderam? Não, só 25%. Mas se só 25% se converter, eu já estou extremamente feliz. Mas e os outros 75%, pastor, vai abrir mão? Não. Agora vem a nossa insistência. Temos que aprender a cuidar de pessoas. Temos que aprender a insistir. Não quer saber, não é doida, não quer mais saber. Não, ela só não entendeu. O poder da palavra foi tão grande que o samba parou. O samba, caixa de som, instrumentistas, cavaquinho, tudo estava rolando lá, uma multidão de gente. Parou o samba, só por causa da palavra. O Evangelho daqui transpassou a rua inteira, transpassou o outro lado da Praça do Filhos da Terra. Estava se ouvindo um nítido do outro lado lá, perto da escola. Essas caixas se ligaram no último e Deus bradou para a glória de Deus. Mas e os outros 75%? Precisam da gente. É por isso que Deus deu essa seleção para nós entendermos o que é cuidar de quem não entende. Nós passamos de casa em casa, entregamos folhetos, anunciamos e convidamos e falamos de Jesus para todos. Quando eu passei na rua no outro dia, todo mundo me olhou com outro olhar. Só quem me olhou com outro olhar foi quem não entendeu. Porque tinha o coração o desejo de entender, mas ao mesmo tempo tem um bloqueio em dizer, em perguntar, em participar, em se entregar. E é esse o papel do crente. Se viessem as pessoas que não entenderam hoje aqui, o pastor se calasse e falar, discípulos, falem do Evangelho. Entendeu o ato de entender a palavra? Uns dias atrás, a menininha aqui, ela começou agora, Carla, né? Karen. Ela entrou, ela fez uma pergunta, pastor, o que é arrebatamento? Eu poderia explicar. Falei, obreiro, missionário, explica. Porque nós temos que aprender a cuidar de pessoas. Não é o nosso papel, não é só sentar aqui, ouvir a palavra, glorificar e ir para casa e ser a mesma pessoa. Não podemos ser assim. Deixamos de ser uma pessoa egoísta que olhamos só para si. Isso prova em todos os setores que nós estamos errados. Até a nossa convivência, até o nosso relacionamento com Cristo está errado. Começa pelas orações.
Nós não conseguimos pedir nada para o próximo. Você reparou? Se eu fosse perguntar aqui, quem jejuou pelo teu irmão essa semana? Entendeu? Então, às vezes, o poder do entendimento entra com o teu esforço. Não entendeu, então eu vou orar mais. Não entendeu, mas eu vou jejuar. Não entendeu, mas eu vou ter uma expressão clara. Deus vai me dar graça. Quer um exemplo de expressão clara? Valdomiro Santiago. Chapeludo, fala daquele jeitão dele, desembolsadão, mas a igreja dele é transbordante de gente. Por quê? Todo mundo compreende. É um jeito extremamente simples de falar. Qualquer criança compreende, qualquer senhor compreende, qualquer adulto compreende. Não estou dizendo que as palavras dele sejam certas, não, mas são compreensíveis. E se botar um professor de teologia lá sem a graça de Deus? Cheio de teologia, mas sem a graça de Deus. Vai falar tanta palavra difícil, tanta exegese, tanta coisa complicada de se entender, que a pessoa vai ouvir e fala assim, nossa, o cara entende mesmo, hein? O cara é culto, hein? E você entendeu? Não entendi nada. Ele falou tanta coisa complicada ali que eu nem sei que existe. Rapaz, eu nem sabia que existia essa palavra em português. Por quê? Não compreendeu. O homem pode até querer se esforçar e empregar, mas se a pessoa não entende, a palavra é lançada no caminho e o diabo, demônios, vão fazer questão de arrebatar aquela alma. E todo o teu esforço, toda a tua oração, todo o teu clamor, toda a tua súplica, toda a tua dedicação em anunciar, caiu por terra porque ela não entendeu e você não insistiu. Aprendam em nome de Jesus a cuidar de seres humanos. Nós não estamos discipulando à toa. Essa semana, a irmã da nossa Carmelitinha me entregou um sonho que teve comigo e com a minha esposa. E esse sonho já foi confirmado em várias outras situações. Comigo, com a minha esposa 2 vezes, também em sonho. Deus fala muito através do sonho com a gente. Uma irmã minha ligou de Sorocaba, que nem conversa comigo há muito tempo, e relatou, olha, tive um sonho assim, assim, assim. E essa semana, mais uma vez, Deus renova o que Deus tem falado. Que nós não vamos ficar só com esse ponto de pregação. Aí eu falo, Jesus, tem meia dúzia de gente, vamos pregar para mais meia dúzia? Não tem problema, então vai ser 1 dúzia. Se for meia dúzia aqui, meia dúzia lá, está crescendo, né, senhora? Uma hora Deus vai expandir. Uma hora a ovelha vai gerar ovelha uma em cima da outra e a gente vai crescer para a glória de Deus. Mas responda, como eu vou estar se eu não deixar ninguém apto a ensinar? Tem que se formar. Cristo, ele se dedicou a ensinar os discípulos para que eles se formassem. É como uma faculdade. Eles passaram na faculdade. Nós temos que entender que nós temos a obrigação de não deixar Satanás arrebatar as almas. Porque o poder da palavra é que salva a alma. E essa palavra, ela é vinculada nessa parábola através como uma semente. Mas essa semente também, ela caiu nos pedregais. Não foi assim que a palavra diz? Mas aqueles pedregais tinham pouca terra. E aquela terra, ela até gerou, mas não tinha raiz. Aí ela cresceu rápido, mas o sol secou. Ela superaqueceu e morreu. Se você olhar a explicação, diz assim: porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quantas pessoas aceitaram aqui rindo, chorando, com alegria, dobraram os joelhos? Eu aceito, Jesus, é que lindo. Semana que vem eu estou. Não, já desisti. Pedregais. Mas não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. Olha a diferença. Não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende, logo desiste. Reparou que a base das pessoas, da semente que cai nos pedregais, são pessoas que não têm vida com Deus. O que é raiz? História, passado, convivência, currículo. Currículo, não é assim que vocês falam lá na empresa? Currículo. Se chegar uma pessoa lá, olha, eu tenho um currículo, eu falo 3 línguas, eu já trabalhei assim, 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 eu tenho experiência naquele ambulatório assim, 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 odontológico, de nome, eu trabalhei não sei quantos anos, eu tenho... O currículo da pessoa é excelente. Aí chega eu lá, olha, eu quero trabalhar aí, gente, dá um espaço para mim aí. O que você já fez? Nada, não fiz nada não. Eu sentei tijolo, reboquei uma parede, mas eu não entendo nada de dente, mas estou aí para aprender. Vocês vão valorizar quem? Tem um bom currículo ou eu?
Reparou que uma história passada formula um caráter? A maioria das pessoas que recebem a palavra com facilidade foi que no passado ouviram, mas nunca se entregaram. Então não conseguiram ter vida com Deus. A vida inteira ouve falar de Cristo, mas a vida inteira nunca entendeu o que representa Cristo. Lembra de Davi? Vamos dar outro exemplo bíblico. Lembra Davi? Pequenininho. Está lá, a guerra. Gigante, Golias. Desafiando e ofendendo o povo, os guerreiros, soldados, né? E tá Saúl apavorado, 40 dias. Chega Davi. Mas quem que é esse circunciso aí? Esse cabeção que está ofendendo todo mundo aqui. Não. Eu vou quebrar esse homem. Mas por que, pastor, que você está falando isso? Porque ele tinha raiz. Veio Saúl e falou assim: está maluco, rapaz? Olha o tamanho do homem. Um soco dele vai te quebrar no meio. Aquele homem tem fama, aquele homem tem força, aquele homem tem nome, aquele homem é aclamado, já guerreou, já batalhou, já matou. E você, o que você fez? Olha, você pode até nem saber, mas um dia no pasto com meu pai, cuidando das ovelhas que ele me ofertou para cuidar para ele, um leão veio. E eu não matei o leão na garra, porque ele estava querendo matar o que era do meu pai. Ele tinha uma história de matar um. A quem que ele acarretou a glória daquela morte? A Cristo, a Deus. Deus era comigo. Ele tinha relacionamento. Ele sabia que a força dele vinha de Deus. Ele tinha raiz. Olha, veio um urso também. O urso era grande, eu era pequenininho. Mas não tive medo não, eu encarei o urso. Porque eu sabia que Deus estava comigo. Então esse gigante aí, não se preocupe. Porque eu sei que Deus continua comigo. Quando a pessoa tem raiz, quando a pessoa tem uma história, quando a pessoa sabe quem é Deus, muito pouco se desvia. A luta do diabo contra essa pessoa vai ser muito intensa. Mas ele vai ser para perder, porque ele sabe que ele tem história passada. Quando um homem se afasta dos caminhos do Senhor, ele se desvia. Para ele voltar é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Mas quando ele volta e se converte, para ele sair é mais fácil ou difícil? Mais difícil também. Porque ele já experimentou do passado, experimentou do pecado e experimentou novamente. Botou na balança e falou assim: não, a minha certeza hoje é Cristo. Ele tinha uma história. Davi tinha história com Cristo, com Deus. Davi tinha história, teve que mostrar para todo aquele exército, teve que mostrar para o rei. O foco dele não era recompensa, mas o foco dele era mostrar que ele tinha uma história com Cristo, ele tinha raiz com Cristo. E as pessoas que a gente convive? Você tem raiz com Cristo? Quantos milagres você já viveu? Quantos testemunhos de livramento? Quantas prosperidades? Quantas portas abertas? Quantas vezes Deus te usou? Quantas vezes você abriu os lábios e falou e Deus honrou e você viu o sinal sobrenatural acontecendo? Qual que é a tua história com Deus? Você tem que mostrar, porque muitas pessoas não entendem. E por não entenderem, acham que isso tudo é passageiro ou é loucura. Depois desse culto horrível, eu recebi tanta afronta do diabo, você não tem noção. Uns 3 dias depois do culto, eu subi para comprar o depósito de material de construção. Eu encontrei um irmãozinho, minha rua vazia, limpa, nenhum drogado, nenhum traficante. Eu falei assim: nossa, que paz, tá? Você anda na esquina ali, tá um outro clima. Você fala: glória a Deus. O principado dessa esquina, o demônio territorialista dessa esquina caiu por terra. Tá gostoso, tá leve o clima. Cristo reina. Foi bom. E eu comentei com o irmãozinho que estava no meio do caminho. Ele glorificou: amém, pastor, mantenha-se nessa fé, glorificado seja Deus, vamos fazer de novo. E incentivou. E na frente ia passando, e eu prossegui o caminho, ele ficou, eu prossegui o caminho para o depósito, e na minha frente, uns 2, 3 metros, tinha um drogado. Um dependente químico. E ele ouviu o que eu falei, olhou para trás e começou a me amaldiçoar. Maldito. Até o tom de voz mudou. O rosto transfigurou. Ele andando para frente, olhando para trás, eu vi que o rosto dele transfigurou. Maldito. Tomara que morra. Tomara que toda a família se afunde. Todo tipo de praga caia em cima de você. Olhando para mim e falando. Mas o que nós entendemos? Eu tenho raiz.
O sol não vai secar a minha raiz. A luta, a dificuldade, a perseguição pelo poder da palavra não vai secar. Porque o que fez essa semente não frutificar foi que ele se ofendeu. Tem história? Tem vida com Cristo? Não se ofenda nos obstáculos, mas seja uma terra profunda, com terra abundante. Não deixe os pedregais ofuscarem e secarem você no meio do caminho. E mostre isso para o próximo. Eu insisto em dizer, mesmo as pessoas que não têm raiz profunda, porque foi lançado aos pedregais, se você insistir, ela muda. O poder do Evangelho é arrebatador, eu insisto em dizer. Tudo depende da minha insistência, da tua insistência. Cristo não veio para salvar 75% da humanidade lá, deixar para lá, e salvar 25% da humanidade. Ele veio para salvar toda a humanidade, 100% da humanidade. Merecíamos estar aqui? Eu não. Posso falar de mim, eu não. Não tinha valor nenhum. Fazia parte dos 75%. Mas Deus insistiu. Levantou pessoas para insistir. A minha história, a minha raiz era ralinha. No meio das pedras, qualquer coisa me ofendia. Brinquedo irado, mentiroso, sem vergonha. Mas Cristo insistiu. Cristo insistiu com amor, Cristo insistiu com carinho, Cristo insistiu. Muitas pessoas foram perseverantes. Eu tenho certeza que eu fui resgatado porque Cristo quis investir em mim. Quantas pessoas que ouviram desses 75%? Cristo quer investir, mas depende só de nós. Não dá para a gente participar uma vez na semana do culto e achar que está bem, e durante a semana levar uma vida ao léu. Ah, mas você não conhece a rotina? Você não conhece a história? Tem um ditado que diz assim, ó: quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Assim mais ou menos? Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Dá desculpa. Por que, pastor, está falando isso? Porque temos a oportunidade de conviver com pessoas todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Eu não preciso nem sair de casa. As pessoas que passam na porta têm a oportunidade de falar de Cristo. Pastor, mas eu trabalho dentro da casa da minha patroa, eu e minha patroa olhando para a cara dela todos os dias. Mas para mim chegar lá, eu passo por uma multidão. Para mim voltar para casa, eu falo uma multidão. Na minha rua tem uma multidão. Oportunidade temos. O que nos falta é disponibilidade de insistirmos. A semente que caiu em espinhos é a coisa mais comum hoje, infelizmente. A Bíblia fala que a semente, Cristo ensinando, fala que a semente caiu em meio dos espinhos. E os espinhais cresceram junto com aquela semente. Ela até frutificou, ela até enraizou, ela até chegou a crescer. Lembra da parábola daquele mancebo rico? Vinha com uma grande multidão de servos. Bois, jumentos, camelos, quantos tipos de animais, quanto tipo de riqueza. Ouro, prata, medalhas. Qual era a luxúria daquele homem? Qual era? Sabe que naquela época de Cristo tinha a palavra ostentação? Nem sei, tinha. Vamos falar qual a ostentação daquele jovem. Não é assim, pastor? Vinha Cristo e aquela multidão. O barão cheio da grana. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Você reparou que quem tem muito geralmente é inteligente? É difícil um cabra meio devagar na cabeça aí ter muito dinheiro. A maioria das pessoas que tem muito dinheiro é porque lutou, batalhou e é inteligente. Não é um cabra largado não, que anda de chinela havaiana com preguinho debaixo. Não. Geralmente as pessoas que têm muito conhecimento. E qual era a base do conhecimento daquele homem? O Evangelho. Aquele homem já era conhecido, aquele homem já era entendido. No mínimo os pais deviam ter sido cristãos, deviam ter sido devotos a Deus. E Cristo, ele entendia que Cristo era o Messias. Entendia pelos milagres, pelos sinais. Quais são os seus milagres, os seus sinais que estão fazendo abrir a visão dos outros aí, para saber que você é de Cristo? Quantas pessoas você orou essa semana? Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Quantas pessoas se comoveram ao falar que Cristo ama, que pode mudar a vida? Qual foi a oportunidade que você teve? Quer se fortificar? Ensine. Tem um ditado, né?
A Assembleia que falava muito lá, né? Quer ensinar? Quer ficar em pé para ensinar? Senta para aprender. Não é mais ou menos assim? Nós estamos aqui sentados há quantos anos aprendendo? E a gente não quer mais participar do que temos. A ostentação daquele jovem era muito grande. O dinheiro estava no coração. É o que acontece nos dias de hoje. Infelizmente. E não estou falando só por pessoas abonadas no dinheiro, não. Ricas, não. Estou falando por pessoas pé de chinelo, morador do Jardim Filhos da Terra. Quebrado. Quebrado. A Mara até dá risada, né, Mara? Verdade. O cabra andou a pé a vida inteira, mas comprou um Celta básico, 2 portas, com carnê de 48 vezes sem entrada, aprovou, quer pisar nos outros. Aquilo entra no coração de um jeito que abandona o Evangelho. Eu vi o testemunho de uma pessoa que trocou a Cristo por uma Brasília velha. Quantas pessoas estão trocando a salvação por coisas banais? Mas pastor, por que você fala isso? Porque a minha convivência são com pessoas pobres. Mas já tive a oportunidade de pregar o Evangelho para quem é rico também. E mostrei na cara dele, eu falei na cara dele, eu expressei no olho dele: os seus caminhos são maus. A sua ganância, a tua avareza por dinheiro, colocou Cristo em segundo lugar, porque você sabe qual é a verdade do Evangelho. Os seus pais ensinaram você a afastar dos caminhos do Senhor. E você acha que seus caminhos são bons, mas são caminhos de morte. Cristo quer mudar a tua vida hoje. Abandona tudo isso, toda essa mentira, todo esse erro, toda essa falsidade. Mostra para eles. Tem feito isso? Irmãos, nós estamos aqui para aprender. E o principal professor é o Espírito Santo de Deus. Eu não sou maior nem melhor do que ninguém, nenhum de vocês. Pelo contrário, eu acho que o evangelista Kleber tem uma eloquência, uma sabedoria muito maior do que eu. Eu acho que o pastor Pedro tem uma vivência, tem uma experiência de vida muito maior do que eu. Quantos anos no evangelho, pastor? 30 anos. Tem quase a minha idade. Não, quase a minha idade não. Estou ficando nos 50, mas tem uma carga imensa aí de história. Eu não consigo me comparar com muitos. Eu sou pequeno. Mas o que eu prego vem dos céus para mim. Eu preciso aprender a lidar com 75% das pessoas. Agora vamos fazer uma pergunta aqui. Se esses 100%, 75% a gente sabe que não é bom, e 25% a gente sabe que é terra fértil. Por quê, pastor? Porque a Bíblia falou que a semente caiu na terra boa. O que representou essa terra boa? Eles ouviram, compreenderam e praticaram. Você reparou que quando eu falo que conhecimento é poder, tem base bíblica? Eles ouviram a palavra que era semente, semeada pelo semeador, semeada pela Carmelita, semeada pela Eliana, semeada pelo Marcelo, semeada pela diaconisa Teresa, semeada pela missionária, pelo Odaí, pela minha esposa, pelo pastor. Nós somos o semeador. Ouviram as palavras. E a terra era tão boa. Sabe aquela terra adubada, pretinha, bonitinha? Boa. Você joga lá uma sementinha e cresce. Você fala, nossa, que bonitinho, cresceu. Você não fica alegre quando você vê uma plantinha crescendo e você se dispôs? Quem fez aquela experiência na escola do feijãozinho no algodão? Gente, é lindo. Imagina o evangelho crescendo num coração assim. Enraizando. Enchendo aquele algodãozinho de raizinha, daqui a pouco sobe o brotinho. Imagina o evangelho entrando no coração de uma pessoa com a terra boa. E você tem a possibilidade. Imagina que esses 100% dessas pessoas entram. E qual que é o teu papel na história? É acolher os 75% ou acolher os 25%? Na realidade você tem que acolher os 100%, mas tem que investir nos 25%. Como, pastor? Vou investir nos 25%, 75%. Você me ensinou o tempo todo agora a insistir. Mas responda, se você estivesse à frente do ministério e tivessem a responsabilidade de cuidar daqueles que não entenderam, daqueles que a semente ainda está no caminho, daqueles que não têm raiz, não têm vida com Deus, ou daqueles que ainda estão na ostentação, na luxúria do mundo, ou naquele que tem terra fértil. Vale mais você investir na terra fértil, porque a terra fértil vai ser o seu braço direito para ajudar você a colher os 75%. Porque se você investir nos 75%, os 25% que é a terra boa, pode se perder. Aí você fala, o pastor está fazendo acepção de pessoas. Agora eu entendo porque ele fala muito do Odaí, fala muito da missionária. Não. É porque nós classificamos todas as pessoas como filhos de Deus.
Mas o principal investimento vem da ação. E você quer ser destacado com o homem, quer ser destacado com Deus, tem ação. É só ter ação. Amém? Quer chamar a atenção de Deus? Alegre o coração dele. Quer chamar a atenção de Deus? Se foque com Cristo, uma particularidade, numa intimidade, numa vida com oração. Quer chamar a atenção de Deus? Pregue o Evangelho. Pode ser do jeito do Valdomirão lá. Todo mundo entenda, né? A Mara, que é como é que fala? Silva Designer do Filhos da Terra. Essa mulher é mais conhecida do que tudo aqui. Ela fala, todo mundo reconhece a voz dessa mulher. E fez o cabelo, tá bonitona ali, toda lá. Ó. Não é assim? Mas o que acontece? A Mara é conhecida? É mais fácil os outros dar atenção para ela ou para mim? Para ela. Mas qual que é a minha responsabilidade? Investir na terra boa para que ela dê fruto. O fruto dela vai gerar 100 por semente. O fruto da Carmelitinha vai gerar 60 por semente. O fruto da Jô vai gerar 30 por semente. Mas todos somos terras boas. O que nós não podemos deixar é a gente se acovardar e perder as oportunidades. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou relembrar. Eu participei de um culto, de uma festividade na igreja de um pastor amigo meu aqui embaixo. Muito amado, gosto muito daquele pastor. E a igreja estava cheia de gente. Carros chegando na porta. Começava às 7h30, eu cheguei às 7 horas. Vou orar, vou arrumar um lugar para sentar. Não sou bobo, não quero ficar em pé, que as perninhas magrinhas dói. Eu quero sentar, né? Se tiver muito pastor na festividade, eu vou ficar lá fora. Não quero sentar. Vou chegar mais cedo. E quando eu cheguei mais cedo, os irmãos estavam se acomodando e começaram a cantar um hino da harpa. E na subida, aquele montão de gente tentando se aglomerar, tentando arrumar cadeira, arrasta daqui, senta dali, aquela aglomeração. Eu lá fora eu peguei um casal. Era uma subida à igreja. Aquele casal, quando começou a ouvir o hino da harpa, o tecladinho, guitarra, começou o negocinho bater lá, o coração daquela mulher, daquele homem lá do outro lado da rua, que nem fazia parte de nada, latejou. A terra era boa. Ela parou, baixou a cabeça, a lágrima correu do olho. Ninguém foi levar o evangelho para aquela mulher. Eu já estava sentado no lugar do púlpito ali, nos cadeiras do púlpito, já não tinha espaço para me passar. E todo mundo preocupado em se assentar, se aglomerar, bater papo, abraçar. Como é que você vai? Ai, que lindo. Começava às 7h30. Estava no tempo ainda, estava todo mundo correto. Mas todo mundo perdeu a oportunidade. De repente um obreirinho olhou para mim na porta, um menino novo, e a gente via que ele era uma pessoa esforçada, né? Ele olhou para minha cara assim, e eu olhei para o olho dele e olhei lá fora. Olhei para o olho dele, olhei lá fora. E ele captou a mensagem. Ele olhou assim, e eu olhei, vai lá, fala de Jesus para eles. E ele travou, vou, não vou, faço, não faço, deu aquela timidez. A gente viu que ele ficou com vergonha de olhar para mim, baixou a cabeça, disfarçou o casal, levantou a cabeça e foi embora. Terra fértil. Às vezes perdemos as oportunidades. Pode fazer uma autoanálise agora na sua mente aí. Só você, Deus, não responda para mim nem para ninguém. Se Cristo fosse puxar um vídeo da sua vida dessa semana, quantas oportunidades ele viria que você perdeu? É essa a dedicação que a gente fala em ser cristão? Em amar a Jesus? Em plantar em terra fértil? Em ser grato ao Senhor? Em valorizar a nossa salvação? Pastor, é difícil. Você fala porque você está aí no seu mundinho. É difícil. Se eu falar que não é, estou mentindo. É totalmente difícil. Pessoas passam aqui e riem da minha cara. Passam e riem da minha cara. E quando riem da minha cara, geralmente eu corro atrás de um folhetinho. Oh, meu amado. A minha visão, a minha perspectiva é outra. Ele não está rindo da minha cara, ele está rindo para mim. Eu vou lá conquistar ele. Visão. Qual que é a sua visão? Qual que é a sua visão? As meninas estavam ali, um olhando para o lado do outro, fumando um cigarro, bebendo um negócio, rachando o bico uma com a outra, olhava para mim, né? E a gente via que era algum tipo de comédia. Eu esperei a missionária, vamos lá, puxei os folhetinhos. Eu chamei ela e eu falei sozinho, dei os folhetinhos sozinho, né? Estava empolgado ali, né? Porque eu vi que a necessidade era só falta de entendimento, era só a terra com pedra e os sufocos dos espinhos. Mas pode ter terra fértil ali? Pode. Pode. Só quem conhece o teu coração, só quem sonda, discerne os teus sentimentos,
A terra que é o teu coração, aos olhos de Deus. O homem não tem esse poder. Já foi enganado algumas vezes, pastor? Quantas vezes, né, pastor? Se a gente fosse falar quantas vezes esse homem, de boa disposição em insistir com as pessoas em pregar o evangelho, quantas vezes esse cara sofreu? Eu sei um pouquinho da vida dele. Congregamos um tempo, acho que uns 6 anos, né? Eu era dos 11 aos 16, 5, 6 anos. Congreguei com ele no ministério ali embaixo. De lá pra cá ele nunca mais saiu, desde os meus 11 anos. Tem mais de 30 anos, pastor, então? De 91, né? É tempo, né, pastor? Tá ficando velho, pastor. Amém? Mas o que acontece? Mas o que acontece? Ele não perdeu a oportunidade. Então que nós possamos entender que se eu sair, a minha esposa ficar, ou se a minha esposa sair e eu ficar, a responsabilidade vai dobrar. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se a gente fala isso nos dias de hoje, as pessoas falam assim, quer saber uma coisa? Nem quero ser cobrado. Então nem quero nada. Vou só no domingo e se fala muito comigo, eu nem vou mais. Se entendemos o que é o Evangelho, pensamos de outra visão, de outra forma. Mas enquanto não se entende, se é vulnerável ao diabo. E eu acredito que todas as pessoas aqui deixaram de ser vulnerável ao diabo. Porque todas as palavras que são pregadas aqui, não estou falando para mim, vai descer, entendam isso. As palavras vêm de Deus. E eu me esforço ao máximo em não repetir uma pregação. Porque eu acho que a Bíblia é muito rica. E todas as palavras eu vou perguntar, entenderam? A missionária uma vez falou para mim, pastor, eu sou crente há não sei quantos anos, não vou nem falar muitos anos, né, missionária? Você não prega a voz da mulher, né? Eu sou crente há um pouquinho de anos, né? 53 anos de evangelho. 53 anos de evangelho. E ela falou assim, pastor, eu já passei por alguns ministérios, mas poucos dos ministérios eu entendi e compreendi tanto a palavra como esse pequeno evangelho, como esse pequeno ministério. A vida da gente muda quando se compreende. O que nos leva ao reino dos céus não é poder, não é fama. Porque geralmente uma pessoa que tem muito poder pode ter certeza que ela é famosa, né? Já conhece uma pessoa com dom de maravilhas? É até raro, né? Não existe. Eu vi um vídeo hoje dos milagres no Facebook, dos milagres que aconteciam nas igrejas evangélicas nos anos 50. Homens e mulheres que ainda tinham dom de milagres. Dom de milagres é maravilha, né? Dom de maravilhas, perdão. É uma coisa maravilhosa, né? O cara na cama lá e eu vi o pastor orou e ele era paralítico. Pegou as pernas, ele levantou e balançou, jogou o cobertor pro lado. E eu falei, nossa, pastor, vai quebrar as pernas desse homem, magrinha, fininha as pernas. E de repente aquele homem paralítico deu um estremeleço, começou a bater as pernas, começou a queimar, ele começou a pular, começou a glorificar, pulou da cama. Eu falei, olha só. Isso pode acontecer com a gente? Pode. Mas eu prefiro que vocês compreendam, eu prefiro que vocês pratiquem e obedeçam. Porque se você tiver o dom de maravilhas e não obedecer essa palavra, você vai para o inferno assim mesmo. Mas se você compreender, praticar, obedecer essa palavra, pode ter certeza que com dom ou sem dom você vai para o céu. Porque nós somos conhecidos pelos frutos, e os frutos não são os dons. Frutos é o que você pratica no seu dia a dia. E o que você tem praticado? Amor, bondade, paz, longanimidade, domínio próprio. Qual que é os seus frutos? Porque se você entender, tudo se resume no amor ao próximo, no amor a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se aprofundem na palavra de Deus. Se entreguem à palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. Não percam a oportunidade de investir. Cristo vai honrar todas as vezes que você abrir a boca. Faça um desafio com Deus. Ele falou, Senhor, aquela mulher ali, todos os dias eu encontro ela no ponto de ônibus. Rapaz, de vez em quando até cumprimento ela. Ela é boazinha, tem cara de uma pessoa bacana. Hoje eu vou falar que Jesus ama ela. Faça um desafio com Deus para você ver se ela não vai se abrir com você. Você vai entender que o coração dela é terra fértil. Porque essa palavra, o Espírito Santo vai entrar na tua mente, no teu coração e vai fazer você lembrar e falar, nossa, eu posso ganhar almas para Cristo. Falta só uma insistência. Em nome de Jesus. Saia da rotina. Começamos o ano de 2022
com este propósito de não viver uma rotina. Mas você reparou que é difícil quebrar a rotina? É difícil. Tem gente quebrando a rotina com passeios, com viagens, com tanta coisa, né? Tanta coisa. Estou criticando vocês não, né? Às vezes eu comentei assim de um biquinho no Facebook, uma irmãzinha desistiu, não veio mais aqui. Porque ela fazia o biquinho no Facebook. Mas eu sei que vocês têm... Sem raiz. Eu sei que vocês têm raiz. Entendeu? Então, em nome de Jesus Cristo, se comprometam mais com Jesus. A ordem dada, eu repito, a ordem dada por Cristo foi de anunciar o Evangelho. Foi uma ordem. Faça o bem, proclame a palavra, ore pelas pessoas, se voluntarie. O bem que você quer para si, olhe a necessidade do próximo e se voluntarie. Ele está precisando, vou lá me voluntariar. Mas eu nem conheço direito, mas não importa, eu vou lá me oferecer. Faça o bem em nome de Jesus. Cristo vai honrar a sua fé, vai honrar as suas palavras. E eu sei que o poder do Espírito Santo vai, na hora, te derramar unção e você vai entender que é Deus na sua vida. O que não pode é a rotina dominar a nossa história. Amém? Oportunidade que tenham, falem de Jesus. Oportunidade que tenham, insistam. O pastor não compreende nada, cabeça de vento, não tem problema. Deus vai fazer o vento parar. Ele obedece até o vento, obedece a Cristo. A cabeça de vento, o vento vai parar e vai entrar a terra fértil ali. Deus é bom. Vivam isso, em nome de Jesus. Amém? Quem compreendeu a palavra? Se vocês compreenderam, eu espero que vocês saiam daqui revestidos de poder. E se vocês compreenderam, eu quero que vocês pratiquem. E se vocês praticarem, eu quero que obedeçam e com constância. Essas palavras servem para mim, servem para cada um de nós. E o nosso líder, nosso cabeça, nosso mentor, o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma oração para vocês. Em nome de Jesus. Amém? Aliás, eu não vou fazer essa oração não. Eu vou convidar a nossa amiga aqui para fazer a oração por nós. Vem cá, menina.